Todo mundo já ouviu falar de Marie Curie, não é mesmo? Entretanto, você já parou para pensar sobre o que ela de fato realizou? Bem, neste vídeo falaremos sobre sua contribuição para o campo da radioatividade, e você verá como isso acabou revolucionando a ciência. Maria Salomé Sklodowska nasceu em Varsóvia, na Polônia, em 7 de novembro de 1867. Filha de um professor de matemática e física e de uma professora primária, no espaço de 2 anos perdeu a irmã e a mãe, o que a levou a refugiar-se nos estudos, mostrando-se extremamente primorosa em todas as disciplinas, recebendo aos 15 anos uma medalha de ouro ao finalizar seus estudos secundários. Entretanto, por mais que quisesse, Marie só pôde entrar em uma universidade aos 24 anos, em Sorbonne, Paris, pois a Polônia fazia parte do território russo e nenhuma mulher tinha permissão de frequentar o ensino superior no local. Ainda assim, ela conseguiu graduar-se em matemática e física logo no ano de 1894, que coincidentemente foi quando conheceu Pierre Curie, seu futuro marido, cientista e professor, que trabalharia conjuntamente em alguns projetos e com quem casou no ano seguinte. Mas, para falar da descoberta da radioatividade, é importante levar em consideração 2 eventos cruciais que aconteceram antes de Marie. Em primeiro, tem-se a descoberta dos raios-x por William Conrad Röntgen, em 8 de novembro de 1895. Ele observou que uma placa coberta com material fluorescente se tornava luminescente quando um tubo de raios catódicos era ligado em sua proximidade, embora o tubo estivesse envolto em papel opaco. Röntgen se dedicou intensamente ao estudo do fenômeno, conseguindo determinar diversas propriedades dos raios-x em menos de 2 meses. Sua descoberta era algo invisível, que não tornava o ar luminoso, mas excitava a luminosidade de um material fluorescente e era capaz de sensibilizar chapas fotográficas como se fosse luz. Em segundo, temos Becquerel e a radiação emitida pelo urânio. Ele foi bastante influenciado por sua família de cientistas, chegando a utilizar amostras que seu pai havia acumulado ao longo dos anos para os espectros de fluorescência de sais de urânio. Para ele, de fato, parecia que simplesmente os corpos luminescentes poderiam emitir raio-x, além das radiações visível e infravermelha, o que o leva a fazer mais experimentos. Ele emitiu uma primeira nota, apresentada à Academia no dia 24 de fevereiro de 1896, onde ele contava que, ao se colocar sulfeto de zinco fosforescente no caminho dos raios que saem do tubo de Crookes, a intensidade das radiações que penetravam o alumínio aumentava, estendendo-se o comportamento a várias substâncias fosforescentes e, em particular, aos sais de urânio, cuja fosforescência tem uma duração muito curta, concluindo que a substância em questão emite radiações que penetram papel opaco e reduzem sais de prata. Na semana seguinte, Becquerel emite uma segunda nota falando sobre os efeitos produzidos pelo sulfato duplo de uranilo e potássio. Ele variou o experimento anterior e percebeu 3 coisas. As radiações emitidas por esse material eram menos penetrantes que os raios-x comuns. A emissão da radiação penetrante ocorreria tanto no caso em que o material fosse iluminado diretamente pelo Sol, quanto pela luz refletida ou refratada. E mesmo no escuro, haveria sensibilização de chapas fotográficas pelo material. Essa segunda nota é comumente descrita como a descoberta da radioatividade. Mas sabe quem cunhou esse nome? Exatamente, nossa musa inspiradora Marie Curie. Na sua tese de doutorado, Marie Curie escolheu o tema raios urânicos, a radiação que havia sido descoberta por Becquerel. Em seu trabalho, ela conseguiu provar que o óxido de urânio é um mineral capaz de eliminar a radiação armazenada nos átomos. Para a realização dessa tese, Curie estudou os compostos pecblenda e calcolita. Ao estudar a pecblenda, obteve efeitos semelhantes ao urânio puro, como se previa. No entanto, a corrente elétrica observada com o mineral era maior do que no caso do metal puro, o que não batia com o observado por Becquerel, em que a radiação do urânio metálico era mais intensa do que de qualquer de seus compostos, esperando-se uma atividade inferior da pecblenda. E por mais que os resultados fossem refeitos, não havia alteração nessa razão, o que levou Marie a suspeitar da existência de outra substância de raios ionizantes no mineral. Considerando a composição da pecblenda, estudou um mineral de tório e nióbio, elementos encontrados em pequena quantidade nela, e outro apenas com nióbio. Como o segundo não emitiu radiação ionizante, só lhe restou o tório como fonte. Entretanto, a descoberta não é acreditada a Curie por conta de outro cientista, Schmidt, ter publicado o estudo independentemente algumas semanas antes. No caso da calcolita, tem-se um mineral composto principalmente por fosfato duplo de urânio e cobre, que também apresentou atividade superior à do urânio e agora também à de tório, puros. Passou-se a pensar se as propriedades do urânio poderiam ser mudadas ao associá-lo a outros elementos, o que aumentaria a radiação emitida. Para tentar entender isso, nossa cientista sintetizou uma versão artificial da calcolita, contendo apenas fosfato duplo de urânio e cobre. E adivinha? A atividade dela era menor do que a do urânio puro.
ou seja, deveria haver algum elemento desconhecido compondo a calculita natural que também seria radioativo. Com base nisso, Marie pôde adotar a hipótese da propriedade atômica, em que a radiação penetrante depende da presença de alguns elementos químicos particulares. A intensidade da radiação é proporcional à porcentagem desses elementos químicos nos compostos estudados, e não irá depender de propriedades moleculares. Além disso, levando em conta a radiação emitida pelos raios-x, foi possível inferir a hipótese da emissão secundária, que seria complementar à primeira hipótese. Sua fundamentação se daria pela ideia de que os raios emitidos pelos elementos como urânio e tório seriam semelhantes aos raios secundários produzidos pelo experimento de Röntgen. Seria uma radiação desconhecida e difícil de ser detectada, porém bem penetrante, sendo absorvida e transformada em radiação secundária menos penetrante ao atingir os elementos de maior peso atômico. E isso fazia sentido, considerando que somente alguns elementos emitiriam radiação. Agora que já falamos sobre as hipóteses, vamos conversar sobre as descobertas que elas renderam? Pierre e Marie continuaram suas pesquisas acerca da radioatividade e chegaram a desenvolver uma técnica laboratorial denominada cristalização fracionada, que consiste em aquecer um material a elevadas temperaturas e resfriar gradativamente. Ainda em 1898, durante estudos do mineral uraninita, ou pechblenda, como já foi citada, o casal Curie descobriu os elementos polônio e rádio. Após terem separado o urânio e o tório desse mineral, perceberam que o restante dele permanecia radioativo. Marie e Pierre concluíram que deveria existir um elemento até então desconhecido presente naquele mineral. Assim, através de uma série de experimentos, isolaram um elemento que mais tarde seria conhecido como polônio. O elemento foi nomeado pela Marie Curie em homenagem à Polônia, sua terra natal, nomeação essa que se tratou de um ato político. No final, restaram compostos de bário e outros elementos desconhecidos que ainda eram radioativos. Eles perceberam que as linhas espectrais desses restantes não haviam sido documentadas em nenhuma publicação científica até então. Mais tarde, continuaram com as experimentações e descobriram o elemento químico rádio, que vem do latim raios e significa raio. Marie Curie passou mais 4 anos trabalhando com a pechblenda, até conseguir isolar uma quantidade significativa de rádio, determinando a massa atômica e algumas de suas propriedades, como o fato de ser 1,4 milhões de vezes mais radioativo que o urânio. O rádio é o elemento mais pesado do grupo dos metais alcalinos terrosos, e de maneira geral tem propriedades muito similares às do bário. É um metal prateado volátil e, quando exposto ao ar, reage com nitrogênio e não com oxigênio, formando nitreto de rádio. Além disso, o rádio cristaliza uma estrutura cúbica típica dos metais alcalino-terrosos, e o seu ponto de fusão é 700 graus Celsius, um pouco mais baixo que o do bário, seguindo as tendências da tabela periódica. Sua densidade é de 5,5 gramas por centímetro cúbico, e é um elemento bastante eletropositivo. Isso significa que a maioria dos seus compostos é de natureza iônica, o que se dá por conta das diferenças de eletronegatividade com outros elementos, que é alta, fazendo com que o rádio ceda elétrons. O polônio, de massa atômica 209, faz parte do grupo dos calcogênios e possui brilho metálico acinzentado. Sua composição é facilmente diluída em ácidos e ele também é considerado um isótopo bastante eletropositivo. Por ser inconstante, uma pequena liberação da sua energia é capaz de causar grandes impactos, tanto que foi usado para a fabricação da bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial. O ponto de fusão equivale a 254 graus Celsius, e como ele possui alótropos, formas diferentes, sua densidade é de aproximadamente 9,5 gramas por centímetro cúbico para a alfa, que é cúbica, e 9,4 gramas por centímetro cúbico para a forma beta, que é romboédrica. Por mais que o casal Curie tenha contribuído muito neste campo, em poucos anos a liderança das pesquisas sobre radioatividade passou para as mãos de Rutherford e Soddy, que propuseram a teoria aceita atualmente. Os átomos dos elementos químicos se desintegram lentamente, emitindo radiações e se transformando em outros elementos químicos, levando as pesquisas para outra direção. Em 1934, Marie Curie morreu de anemia aplástica, provavelmente como resultado da exposição prolongada à radiação, considerando que os elementos estavam presentes praticamente o tempo todo na vida dela. Atualmente, a radiação possui várias aplicações, como radiografias, radioterapia, em detectores de fumaça, na higienização de produtos, na geração de energia, na datação por radioisótopos, entre várias outras aplicações médicas, industriais e científicas. Em relação ao rádio, pode-se citar o uso do isótopo 223 para o tratamento de metástases ósseas por conta da emissão de praticamente apenas partículas alfa, que têm alcance muito curto dentro do corpo, assegurando o ataque das células cancerígenas em si. Já em relação ao polônio, há a sustentação do funcionamento de satélites artificiais, equipamentos na indústria de papel, filmes plásticos e fibras sintéticas e das fábricas de tecido.
Bom, isso é tudo por hoje. As referências e imagens utilizadas para a produção desse vídeo estão na descrição. Espero que tenham gostado e até a próxima!